Nessa manhã eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Salmo 127. Abra aí a sua Bíblia. É um salmo que diz que todo bem procede de Deus. Todo bem vem de Deus. Quem escreveu ele? Salomão. Rei Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico que já existiu. Que Deus o prosperou de maneira sobrenatural. Deus lhe deu favor, uma sabedoria para ele aconselhar as pessoas. Vinham reis, vinham pessoas de todas as distâncias para lhe ouvir seus conselhos, porque ele trazia solução para a vida de muita gente. E Salomão, ainda jovem, ele era temente a Deus. E aos mais ou menos 16 para 17 anos, ele honrou a Deus com seu melhor. Ele apresentou diante de Deus um sacrifício de 1000 bois quando ele assumiu o trono do seu pai Davi. Deus apareceu para Davi em uma visão e disse para Davi: tu tens muitos filhos, mas eu escolhi um para ser o rei o próximo rei no teu lugar. E Deus escolheu a Salomão. Ele não era o primeiro filho de Davi, o mais velho, mas ele era o primogênito do casamento de Davi com Betseba. E Deus o escolheu porque ele era muito temente a Deus, obediente. Ele ficava sempre pertinho do pai dele, observando como ele governava, aconselhava. E uma das coisas que ele aprendeu com Davi foi dar a Deus o seu melhor, a sacrificar, fazer coisas que poucos têm coragem de fazer. E por causa dessa coragem de sacrificar, Deus o honrou muito. E ele deixou aqui alguns conselhos que está aqui no Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de manhã, de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Diga glória a Deus. O que a palavra de Deus diz aqui para nós? A importância de nós termos uma aliança com Deus. Nós cumprimos os mandamentos de Deus para que Deus possa ser o construtor, o edificador da nossa casa. Quando uma pessoa vai construir uma casa, legalmente falando, ela tem que procurar um bom engenheiro para fazer a planta, para acompanhar a construção, para ele estar vistoriando a obra. Tem muitas pessoas que trabalham ali naquela obra. Tem o mestre de obra, tem os auxiliares ali que vão fazer a massa, vão carregar os tijolos, tem eletricista, tem encanador,
tem o pintor, tem o que vai botar o forro, tem o que senta o piso, e cada um é especializado em uma coisa. Tem muita gente envolvida numa construção. Ainda tem o dono da casa que aqui e acolá quer dar opinião. Mas quem vai garantir mesmo que a casa não vai cair é o engenheiro, que é a autoridade maior na construção, porque é aquele que estudou mais, para entender mais. E é aquele que vai assinar a obra. Se não tiver a assinatura, aquela obra pode ser barrada a qualquer momento. Se não tiver aquela placa na frente do engenheiro responsável, se chegar a fiscalização, não tiver o registro, acabou. Para a obra e vai ficar bem ali. Muitas são as casas que ficam pelo meio do caminho, inacabadas. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, também da autoria de Salomão, que a mulher, ela é incumbida de uma responsabilidade de edificar a casa, de transformar essa casa em um lar, como os judeus dizem. O meu lar é a minha esposa. Por quê? Porque vai depender desta mulher de Deus aí dentro desse lar. Ela que vai fazer a diferença para melhor. Se ela tá alegre, todo mundo tá alegre. Se ela tá triste, todo mundo fica triste. Porque ela é o termômetro. Ela é a edificadora que Deus mais usa. É a mestre de obra, vamos dizer assim. Que quando o engenheiro vistoria, ele vai lá e fala para o mestre de obra: ó, aqui você vai fazer assim, cavar assim, seguir assim, levantar essa altura aqui de parede. Ele dá as coordenadas para o mestre da obra. Pois é, por Deus, ele dá as coordenadas para a mulher. Dá as dicas. E de Deus vem também a energia, a força, o bom ânimo, a alegria para fazer aquele serviço ruim de todo dia, não tem, irmã? Que a gente não reclama porque a gente é de Deus. A gente bota o sambinha, o pagodinho, o forrozinho e vai varrendo, vai limpando, vai lavando, vai engomando, vai cozinhando. E Deus vai nos ajudando. Aí Deus vai dizendo para nós como é que nós temos que fazer. E a mulher que é sábia, Provérbio 14:1, de autoria de Salomão também, edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos, porque ela se recusa a trabalhar. Ela se recusa a colocar a mão na massa. Aí a casa cai. Então não devemos ter mãos encolhidas. Devemos consagrar nossas mãos a Deus e pedir a Deus que venha abençoar a obra das nossas mãos. A obra das nossas mãos. Olha só o Salmo 128. A palavra de Deus continua falando sobre esse tema tão importante que é a família. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho
será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quando o Senhor, Ele edifica a casa, Ele vai começar a abençoar as pessoas que moram ali dentro daquela casa. O marido, Deus vai abençoar com um bom emprego, que gere boa renda. O trabalho do homem também pode não ser muito, como é que eu digo, prazeroso. Mas Deus vai alegrar ele com os resultados do trabalho. O que é isso, minha irmã? Que serviço ruim não é só nós que vamos fazer. Vá passar um dia no lugar do seu marido para você saber o que ele passa por lá. Às vezes a gente imagina que a vida boa é a dos outros, mas vai passar um dia na pele daquela pessoa para você ver como é a luta. A luta de quem trabalha de noite, que não dorme. Você não sabe o que é perder uma noite de sono? Não queira saber não, que eu sei o tanto que é ruim. No outro dia, o tanto que você fica cansado. Quem trabalha ouvindo doença dia e noite, noite e dia, metendo agulhada no povo, o povo fazendo careta, o povo chorando. Você acha que psicologicamente esse tipo de emprego, a pessoa passa o dia feliz, como você imagina? Lidando com gente gritando, chorando, gemendo. E muitas vezes tem empregos que a pessoa não sabe nem o que é que aquela pessoa está sentindo. E às vezes pode dar até o remédio errado porque está ali aprendendo. Você não sabe o que é os abusos, o desaforo que a pessoa às vezes tem que aguentar para poder trazer o pão para dentro de sua casa. Então, não pense que só no seu trabalho que tem dificuldade. Todos nós enfrentamos algumas dificuldades, algumas. E eu enfrento bem pouquinho, porque eu sei o poder da minha palavra. Eu vou dizer que eu enfrento bem pouquinho, quase nada de dificuldade. Eu vou aumentar ainda a minha fé. Meu Deus, meu trabalho eu não tenho dificuldade nenhuma, para a glória de Deus. Porque se nós não tiver cuidado com a maneira que a gente pensa e com as palavras que a gente fala, nós vamos ter muita dificuldade nessa vida. Mas Deus, no meio das dificuldades, Deus faz muitas coisas boas acontecer. E uma delas é nos dar um bom fruto do nosso trabalho. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Eu recebo essa palavra, porque feliz é aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Essa aliança com Deus vai garantir bons frutos do nosso trabalho. Nós vamos ser felizes da vida com Jesus e vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem no casamento, vai tudo bem com os filhos, vai tudo bem lá na igreja, vai tudo bem lá no seu trabalho, vai tudo bem na rua, no supermercado, na academia, vai tudo bem, por onde, no salão de beleza vai tudo bem, no fazer as unhas vai tudo bem, na rádio vai melhor ainda. Porque você tem que aprender a falar alinhado com a palavra de Deus, para que essa palavra se cumpra na sua vida do jeito como você está crendo e do jeito como você está falando. Comece a dizer que por onde você passar, tudo vai bem. Você vai ser feliz por todo lugar onde você tiver que passar.
Em todas as áreas da sua vida você vai ser feliz. Ah, pastora, mas eu ainda nunca botei meu pé nesse lugar bem aqui. Mas você quer botar? Deus está te perguntando, você quer entrar nessa terra aí? Essa terra prometida? Pois comece a dizer que seu coração já está lá. Os meus olhos já estão lá, já estão enxergando. E os meus pés estão chegando lá também, em nome de Jesus. Amém? Comece a profetizar as coisas boas de Deus, porque Ele está dizendo aqui que Deus vai nos dar muitos frutos bons que vão alegrar o nosso coração. Então, Deus quer abençoar o marido que também faz parte da construção dessa casa. Não deve ser a maior autoridade dentro dela, mas deve se sujeitar à autoridade de Deus, deve ouvir a palavra de Deus, deve se esforçar para viver essa palavra na sua vida. E nós, mulheres, devemos também nos encaixar nesta palavra. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, se o Senhor não for o construtor da casa. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Deus quer ser o provedor da nossa vida. Deus já é o provedor da minha vida. Deus quer ser também o provedor da tua vida. Faça uma aliança com Deus. Toda aliança, ela tem sinais. Quando a gente se casa, a gente mantém alguns nomes de solteiro, se a gente quiser manter. Se não quiser, também a gente pode tirar no ato do casamento. E a gente pode também acrescentar o nome do cônjuge, no caso das mulheres, né? Podemos acrescentar o nome do cônjuge. Aí nos é dado uma aliança que o marido nos dá. E a gente coloca no dedo e o nome, a aliança, a certidão de casamento são sinais de que a gente é uma pessoa comprometida, casada, né? Quando a gente faz um compromisso com Deus, tem que ter sinais na nossa vida desse compromisso. Quais são os sinais? A Santa Ceia. Você tem que comer do pão, beber do cálice, do suco da uva. Não só comer o pão seco, mas o cálice, o suco da uva. Porque esses dois elementos foram usados por Jesus para celebrar a Santa Ceia. E Ele disse, em memória de mim, vocês vão continuar fazendo isso. Até que Ele venha. Os apóstolos ensinaram isso à igreja. Jesus ensinou isso aos apóstolos e os apóstolos ensinaram isso à igreja. Então temos que participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é representada pelo pão, que representa o corpo de Jesus, e o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Aquele que não come do pão e não bebe do cálice, ele já caiu em condenação, porque ele não tem parte com Jesus. Isso é um sinal da aliança que nós temos com Deus e que Deus tem conosco. Outro sinal da aliança que nós temos com Deus, que nós demonstramos, porque a Santa Ceia é o que Deus demonstrou, é a parte de Deus. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, nosso lugar. A Santa Ceia é uma celebração onde nós celebramos a morte de Jesus e a ressurreição, para nos lembrar do que Ele fez por nós. Derramou o seu sangue e o seu corpo foi ferido por amor a nós. E qual é o sinal da nossa parte para com Deus? Um dos: batismo nas águas,
dízimos e ofertas, porque representa o nosso sacrifício, o nosso sangue, o nosso suor diante de Deus. Quando Melquisedeque, rei de Salém, que no livro de Hebreus diz que era o próprio Cristo, visitou a Abrão, ele levou o pão e o cálice para Abrão, e Abrão lhe devolveu, lhe entregou o dízimo. Está escrito no livro de Gênesis. Ou seja, ali foi feito um compromisso. Abrão recebeu a Santa Ceia e Abrão devolveu o dízimo, 10% de tudo que ele tinha conquistado na guerra que ele guerreou e venceu. Ele trouxe uma porção de 10% do despojo, da conquista, dos frutos do trabalho, para honrar a Deus. Então tem que ter sinais na nossa vida desse compromisso, de que o Senhor é o construtor da nossa casa, de que o Senhor é a autoridade maior sobre nossa vida. E aí Ele vai nos abençoar, Ele vai nos proteger, Ele vai edificar a nossa casa, ela não vai ser embargada a obra. A nossa casa não vai cair. Obrigada, amigo velho, por me lembrar isso. A nossa casa não vai cair. Nossa família não vai ser destruída. Os filhos vão ser fortes. Vão lhe defender diante dos inimigos. Nós não seremos envergonhados. Eles serão um galardão, um presente de Deus para a nossa vida, e serão como flechas na mão do guerreiro, como uma arma que acerta o alvo. Que alvo é esse? O que Deus tem para a vida deles. Não vão se perder no meio do caminho. Em nome de Jesus, são a herança do Senhor. Seremos felizes, comeremos do fruto do nosso trabalho e não outros. Nós vamos desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Tudo vai bem na nossa vida. O marido terá uma esposa frutífera, uma boa mestre de obra no interior da sua casa, uma videira frutífera que vai dar uva, dar suco de uva, alegria, vai lhe dar muita alegria, sua esposa. E os seus filhos fortes, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vale a pena a gente deixar Deus cuidar da nossa vida, amém? Eu quero orar por você, eu quero lhe encorajar a confiar em Deus, quero lhe encorajar a escolher o Senhor Deus para ser o engenheiro da tua casa. Quero encorajar você a seguir as instruções dele que estão na palavra de Deus, a deixar ele projetar teu futuro, deixar ele, mulher de fé, te aconselhar para que você possa ser uma esposa bem-sucedida, para você não ser guiada por impulsos e nem pelaquilo que você escuta ou vê que te entristece e quer mudar o teu comportamento para pior. Tema ao Senhor, porque a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada, será recompensada. Que a beleza, a formosura, por mais que a gente se esforce, ela é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, diz Provérbio 31, no último versículo do capítulo 31 de Provérbios, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada e receberá a recompensa merecida. Seu marido, seus filhos lhe elogiarão, dizendo: muitas mulheres são virtuosas, mas você a todas supera.
Eita, glória a Deus. Que essa palavra se cumpra nas nossas vidas hoje, agora. Eu tomo posse dela em nome de Jesus e eu te abençoo em nome de Jesus Cristo.